Nós temos visto, nós temos aprendido através desse último bloco, que trata dessa última visão, nós temos aprendido sobre como a vida de um habitante de outro reino, ela é marcada por intensas e por sucessivas batalhas. Nós vimos isso nas últimas 3 mensagens, inclusive. Batalhas que nem sempre são discernidas como deveriam ser, mas que são, sim, batalhas espirituais. Nós temos refletido, irmãos, que em tudo, absolutamente tudo, no fim das contas, é uma batalha sobre quem nós somos, sobre quem nós servimos e sobre em que pátria está a nossa lealdade. A que pátria somos leais? Se é a pátria que está nos céus, a pátria que aguardamos nos céus, ou a esse reino, a este mundo. E somente discernindo a realidade sobre tais batalhas é que nós poderemos nos preparar de maneira adequada para essas batalhas. É isso que temos visto até aqui. No capítulo 10, nós fomos preparados para percebermos a realidade dessas batalhas, para que então possamos discernir a realidade espiritual do grande conflito ou das batalhas que são apresentadas agora no capítulo 11, que nós já lemos uma porção dele. E esse foi justamente o primeiro aspecto dessas batalhas de outro reino. O primeiro aspecto é que nós temos a necessidade de discernir a realidade dessas batalhas. Como vimos lá em Jerusalém, o povo que havia partido para reconstruir o templo estava enfrentando grande oposição, grandes conflitos. Só que eles precisavam entender, precisavam perceber que o inimigo deles não eram os povos vizinhos, não eram os samaritanos que estavam ali tumultuando e se opondo, não eram reinos e governos assim como Artaxerxes, o rei persa, tinha impedido de que as obras continuassem. Não eram esses. Em última instância, tudo aquilo ali eram batalhas espirituais que precisavam ser travadas, e a visão que foi trazida a Daniel revela isso de maneira muito clara. Da mesma forma, ainda agora na Babilônia, em relação àqueles que não partiram para a reconstrução do templo, aqueles que permaneceram ali, mas que um dia também sairiam dali, estes precisavam também, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às tentações, aos problemas que enfrentavam por estarem em uma terra estranha ainda, estes precisavam permanecer firmes, fiéis ao Senhor. Essa era a batalha deles, e essa também era uma batalha espiritual que precisava ser travada por eles. Todos estes precisavam utilizar as armas corretas nas batalhas que estavam enfrentando. E esse foi o segundo aspecto que nós vimos aqui sobre as batalhas de outro reino. As armas que devem ser utilizadas, as armas das batalhas. Por fim, nós vimos o terceiro aspecto relacionado a essas batalhas, que é a vitória das batalhas. Nós vimos que Daniel teve uma antevisão do Cristo glorificado. Ele que é a própria expressão da vitória final do povo de Deus. Daniel recebeu essa visão. Nós chegamos então aqui ao capítulo 11, onde nós temos aqui a visão que envolvia o grande conflito que foi anunciado. Essa visão é revelada. E aqui, irmãos, os irmãos devem ter percebido nessa leitura, e todo o capítulo 11 é assim, embora em meio a um texto que de início possa parecer que não tem muita, não pode ser bem aplicado a nós, não tem muita possibilidade de ser aplicado à nossa realidade, talvez isso possa ser pensado por conta de como o texto é, e complexo por conta dessa grande sequência de previsões que são feitas, mas nós, com a graça do Senhor, nós iremos perceber aqui que nós continuaremos recebendo lições valiosíssimas, importantíssimas, sobre as batalhas que nós, como habitantes de outro reino, travamos nesse mundo mau, nesse mundo que não é nosso. Nós continuaremos assim, nesse capítulo 11. Por isso é o mesmo tema, as batalhas de outro reino. Então nós veremos aqui hoje, irmãos, 2 pontos, com a graça do Senhor. As batalhas de outro reino
estão sempre presentes. Esse é o primeiro ponto. Então, observe que esse é mais um aspecto dessas batalhas. Nós vimos, desde o início, né, a realidade dessas batalhas, as armas para essas batalhas, a vitória das batalhas. Agora vemos mais um aspecto desses, que é que as batalhas de outro reino estão sempre presentes. Esse é o nosso primeiro ponto de hoje. E o segundo ponto é que as batalhas de outro reino estão debaixo do controle de Deus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da história. É Ele que controla todas as coisas. Como nós cantamos aqui, é Ele que levanta e que derruba reis. É Ele que conduz toda a história. Ele quem decretou toda a história e que conduz toda a história. Esse é o nosso segundo ponto. Vamos orar então, mais uma vez ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude, nos permita a compreensão e a aplicação desse texto. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos do Senhor até aqui, pelo culto santo, pela graça de nos reunirmos, Senhor, de cantarmos canções que foram escolhidas para que trouxessem louvor ao Senhor, para que ensinassem acerca da Tua vontade, da Tua palavra. Obrigado por termos o privilégio de lermos a Tua palavra, de orarmos, nós, miseráveis pecadores, levantarmos nossa voz em oração ao Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, por tamanha graça. Sabemos que não é por algo que o Senhor viu em nós, mas por Cristo Jesus, por meio dEle, porque estamos nele. E é confiando nele, Senhor, que nós te pedimos. Por favor, continua nos abençoando agora por meio da exposição da Tua palavra. Não permita que nosso anseio seja termos nossa mente preenchida somente, mas que nosso desejo seja de sermos edificados pelo Senhor. Termos a Tua palavra guardada em nosso coração, para que vivamos de acordo com a Tua vontade, em meio a um mundo mau, em meio a um mundo que não Te conhece, que não Te ama, mas nós, pela graça que nos foi dada, sermos luzeiros, sal para este mundo. Tudo isso por meio do Senhor. Tudo isso para o Senhor. Por favor, Senhor, nos ajuda. É no nome de Cristo, nosso Redentor, que nós te pedimos. Amém. Vamos ao nosso primeiro ponto, irmãos. As batalhas de outro reino estão sempre presentes. Embora o capítulo 11 de Daniel, por si só, já traga essa verdade de maneira muito clara, eu gostaria de voltar a alguns versículos, até por conta dessa continuidade que eu tenho falado com os irmãos, esse último bloco de Daniel, do capítulo 10 ao capítulo 12, ele trata de um só tema, de um só assunto. Até por conta dessa continuidade, eu gostaria que nós voltássemos aqui a alguns versículos para que nós possamos perceber como o objetivo dessa visão que foi dada a Daniel, um desses objetivos é apresentar essa verdade de que as batalhas que são enfrentadas, que são travadas pelos habitantes de outro reino, as batalhas de outro reino, elas estão sempre presentes. Essa é uma realidade constante para o povo de Deus. Então, por favor, vamos voltar um pouquinho agora para o versículo 14 do capítulo 10. Esse versículo que é um versículo-chave em relação àquilo que o mensageiro que foi enviado a Daniel está apresentando, o que ele vai apresentar. Ele diz assim: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, embora grande parte do conteúdo da visão, como nós já lemos aqui no capítulo 11, grande parte desse conteúdo se refira a diferentes reinos e a diferentes reis que surgiriam e que cairiam nos séculos seguintes, muitos anos, décadas e séculos seguintes, ainda assim, essa visão ela está sendo dada para o povo de Deus e por conta do povo de Deus, com um propósito muito claro em relação ao povo de Deus, para que este povo saiba e entenda o que há de suceder a ele até os últimos dias. E essa palavra suceder aqui é muito importante. Suceder aqui é aquela mesma palavra que nós vimos, que Salomão utilizou em Eclesiastes, nós vimos isso no domingo passado, quando refletimos sobre o destino debaixo do sol, né? Todos, sábios ou tolos, sempre
seriam encontrados pela morte. Suceder essa mesma palavra que é utilizada aqui por Salomão. Eu vou ler o versículo 15 do capítulo 2 para que os irmãos lembrem. Pelo que me disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede. E essa é a mesma palavra utilizada ali por Daniel. Assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Então, se os irmãos estão lembrando, suceder aqui, essa palavra suceder, traz a ideia de um evento que está fora do nosso controle. Algo que nos encontra de repente, de maneira repentina, que nos pega de surpresa, que nos pega desprevenidos, nos pega despreparados. Então, sendo assim, irmãos, versículo 14 do capítulo 10 de Daniel, esse fazer-te entender, considerando esse suceder que nós acabamos de ver, fazer-te entender, tem então esse propósito de preparar, de prevenir o povo, para que este povo não seja pego de surpresa diante daquilo que acontecerá, ou ainda, utilizando a linguagem de Salomão, diante daquilo que o encontrará, inevitavelmente. Essa é a ideia, esse é o propósito dessa palavra aqui. Isso é muito importante, em especial para o que nós veremos hoje aqui, irmãos. Muito importante para esses dois aspectos das batalhas de outro reino. Nós veremos o porquê. Em seguida, nós já vimos esse trecho, em seguida Daniel fica mudo, ele fica incapacitado de falar, e então ele é fortalecido por aquele mensageiro. E após fortalecer Daniel, aquele que é semelhante a um homem, ele diz o seguinte, versículo 20 agora, vamos avançar um pouquinho, no versículo 20, os irmãos vão já, com a graça do Senhor, perceber essa conexão. Versículo 20, ele diz assim, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, ou seja, após a queda dos persas, o conflito não acaba, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Eu tornarei a pelejar, indica que essa batalha, que foi contra o príncipe do reino da Pérsia, uma batalha contra um ser espiritual nas regiões celestes, é isso que Daniel explica no versículo 13, essa batalha voltaria a acontecer. É isso que ele está esclarecendo aqui. Tornarei, irmãos, isso é perceptível, né? Tornarei traz essa ideia de uma atividade ou uma condição que alguém já experimentou antes, que já foi vivida antes. Então, ele tornaria a reviver, a voltar àquela mesma ação. Além disso, irmãos, quando nós estudamos os detalhes da forma como Daniel, claro que conduzido pelo Espírito Santo, quando nós observamos os detalhes da forma como ele utilizou essa palavra, porque isso é importantíssimo nas Escrituras, porque a palavra foi inspirada pelo Senhor. Quando nós olhamos para os detalhes da forma como ele escreveu aqui, a conjugação verbal utilizada por Daniel, a forma como ele flexiona essa palavra, isso nos traz uma informação que coaduna, que está muito relacionada com o que temos visto até aqui, dessa ação contínua. Porque esse verbo aqui, da forma como foi escrito por Daniel, ele traz a ideia de uma ação que é habitual, que é feita continuamente, constantemente, algo que se repete, algo que vem e vai, com efeitos contínuos. Essa é a ideia. Sendo assim, irmãos, esse mensageiro, ele irá explicar a visão a Daniel, a visão que Daniel teve anteriormente, e ele vai explicar agora no capítulo 11, com o intuito de fazê-lo entender o que há de suceder nos últimos dias ao povo de Deus. Mas, antes de tudo, ele está explicando a Daniel que tais conflitos, que tais batalhas, sempre farão parte da história do povo de Deus, até que chegue o tempo do fim. É por isso que ele estabelece, os irmãos perceberam aqui, ele vai apresentando várias e várias mudanças, onde reis se levantam, onde reis caem, principalmente uma batalha aqui entre os reis do norte e os reis do sul, e isso não fica perceptível, mas eu vou já mostrar isso para os irmãos com base na comparação histórica de tudo que acontece aqui. Isso é um ponto maravilhoso também desse capítulo 11, e tudo isso, enquanto tudo isso acontece, está lá o povo de Deus no meio do conflito, exatamente sendo afetado diretamente por esse conflito. Seja quando ele é citado claramente, ou quando aparece aqui a terra gloriosa, a terra mais bela, sempre o povo de Deus está aqui no meio.
Não se admirem, não se surpreendam. É o que o anjo está dizendo aqui a Daniel. O anjo está dizendo, Daniel, ou ainda, povo de Deus que está em Jerusalém, reconstruindo o templo. Ou ainda, povo de Deus que está na Babilônia ainda. Ele está dizendo, não se admirem, não se surpreendam, não sejam abalados ou pegos de surpresa pelas constantes oposições e batalhas que se levantam contra vocês. Sejam persas ou gregos que virão, seja lá em meio à reconstrução do templo em Jerusalém, a oposição que vocês estão recebendo, ou na luta por fidelidade na Babilônia, independente dos reis que se levantam, se são reis que inicialmente se colocam como inimigos, como opositores, ou como aliados de vocês, independente de tudo isso, as batalhas estarão sempre presentes até o fim. E elas possuem um propósito nas mãos do Senhor. Esse é o primeiro ponto que Daniel está recebendo aqui. É o primeiro aspecto apresentado nesse capítulo 11. Nós veremos ainda, irmãos, esses versículos que eu vou trazer para os irmãos agora, no próximo domingo, com a graça do Senhor. Mas observem, abram aí, avance um pouquinho mais, nos versículos 32 a 35. Observem onde todas essas batalhas que são apresentadas a Daniel, onde elas encontram propósito. Observem, vamos ler juntos. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Nós voltaremos nesses versículos no próximo domingo, mas observem que como essas batalhas estão sempre presentes e qual é o propósito delas. Elas têm um propósito. Daniel 11, 32 a 35. Aos violadores da aliança, ele, e aqui está falando do último rei que é apresentado como sendo uma figura do anticristo que virá. Nós entenderemos melhor isso na próxima pregação. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles por lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados. Essa palavra provados aqui é maravilhosa, irmãos. Porque essa palavra provado, ela foi tomada por empréstimo da metalurgia ali, dos ourives, que por meio do fogo refinavam e retiravam as impurezas do ouro. Aqui está relacionada à fundição, à fusão do metal para refiná-lo. Nós vamos já voltar nesse ponto. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Olha o propósito aí das batalhas. Até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. É interessante, irmãos, perceber como essa porção aqui em Daniel se parece muito com aquilo que o apóstolo Pedro ele escreve aos seus patrícios, judeus cristãos que estavam dispersos pela Ásia Menor. Nós encontramos isso na primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Abram aí, 1 Pedro 4, 12 e 13. Inclusive, quem leu recentemente 1 Pedro deve perceber que, logo após esse trecho, lá no capítulo 5, o apóstolo ele faz um paralelo entre aqueles judeus cristãos ali espalhados pela região da Ásia Menor, aqueles que estavam sendo perseguidos ali, peregrinos longe de casa. O apóstolo Pedro faz um paralelo destes com aqueles que enfrentaram o cativeiro babilônico, quando ele chama a cidade de onde ele envia essa carta de Babilônia. Ele estava em Roma e chama de Babilônia, fazendo esse paralelo daqueles que estavam sendo perseguidos com aqueles que estavam no cativeiro do período babilônico. O que é que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12? Amados, não estranheis. E aqui, irmãos, é a mesma linguagem lá de Daniel. Aquela do sucedeu, né? A mesma linguagem, de estar prevenido, de não ser pego de surpresa. E aqui também tem uma disposição contínua de manter-se atento e não ser pego de surpresa. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós.
Não sejam surpreendidos. Não se deixem irritar ou abalar ou sentir-se decepcionado. Não estranheis. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Olha o provar de novo aqui. É a mesma ideia, é a mesma linguagem de Daniel. Esse provar aqui é a mesma linguagem dos versículos que nós acabamos de ler. Para provardes, para embranquecerdes, né, como nós acabamos de ler. É a mesma ideia. Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. As batalhas que são travadas pelos habitantes de outro reino estão sempre presentes, irmãos, e elas possuem um propósito nas mãos do Senhor: provar, purificar, embranquecer, refinar, santificar. Assim como o fogo nas mãos do ourives purifica o ouro, queimando e separando as impurezas que outrora sequer poderiam ser vistas no ouro, somente quando ela recebe o calor, quando ele recebe aquele calor, somente quando ele é fundido, aquelas impurezas surgem. Assim como o fogo purifica e revela e remove essas impurezas que estavam entranhadas no ouro, da mesma forma, as batalhas que enfrentamos como povo de Deus, sejam batalhas pessoais, em nossos círculos mais íntimos, até perseguições, lutas, perdas que enfrentamos nas mãos de governantes maus, perversos, tais batalhas, tais provações, queimam em nós os trapos do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, como Paulo fala na Epístola aos Efésios. Trapos que nós tanto insistimos em nos agarrar, irmãos, em manter conosco. O fogo das provações, em meio às batalhas de outro reino, queimam esses trapos. Para que, uma vez despidos de nós mesmos, nós sejamos revestidos do novo homem, criado segundo Deus. Agora, por favor, irmãos, reflita aí, pense aí. Pense sobre essa metáfora que Pedro está utilizando aqui, que é a mesma linguagem de Daniel. É a mesma ideia da provação que refina, que purifica. Pense nisso. Nessa metáfora do fogo purificador, que são as provações e as batalhas. Você acha mesmo que esse processo será um processo indolor? É um processo que você não sentirá quando ele acontecer? Você acha que é assim que ele acontecerá? Sem dor? Por que você acha que Pedro exorta que não estranhem, que não se surpreendam, que não sejam pegos desprevenidos, que não se sintam abalados ou decepcionados, porque vai doer, irmãos, porque vai queimar, porque eles vão sentir. Vai parecer para a sua carne que Deus não está vendo, que Deus te abandonou. Vai parecer que aquela situação, aquela batalha, vai parecer que não é o bem de Deus. É isso que vai parecer naquele momento, se você estiver desprevenido, despreparado. É isso que vai parecer. A dor e as perdas da batalha, se te pegarem desprevenido, despreparado, tais coisas te enganarão. A dor te enganará. Te enganará. É como a figura do apóstolo Paulo em Gálatas 1:4. Esse é um texto precioso para mim, porque essa foi a primeira pregação que eu ouvi nessa igreja. Foi a primeira pregação que eu ouvi do pastor Evandro. E me impactou de maneira que eu jamais vou esquecer aquele momento. Quando eu cheguei na igreja, estava lá expondo Gálatas, começando. E essa foi uma explicação que gerou o primeiro impacto na minha vida. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Eu vou ler o versículo 3 antes, até o versículo 5. Graças a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, e essa é a palavra-chave aqui, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Desarraigar aqui, irmãos, é uma linguagem que é emprestada da botânica, do trato com plantas. A ideia de Paulo aqui, a figura que Paulo está construindo, é de uma planta que está sendo arrancada do seu solo. Está sendo puxada, e enquanto ela está sendo puxada, as suas raízes estão quebrando. As estruturas que foram formadas naquele solo estão sendo quebradas, estão sendo rompidas, para que então essa planta seja colocada em outro solo, em outra terra. Essa é a figura que está sendo montada aqui pelo apóstolo Paulo. Então, somando todas essas figuras, a mensagem de Daniel, de Pedro e de Paulo é: estejam preparados. Em meio ao fogo que queima, em meio às raízes que são quebradas, não estranheis, não sejam pegos desprevenidos, mas alegrai-vos. Alegrai-vos porque na medida em que vocês passam por tais batalhas, por tais provações, vocês são feitos co-participantes dos sofrimentos de Cristo, e mais do velho homem morre em vocês, para que mais e mais do novo homem, da nova criação, viva em você. Esse é o motivo da alegria. Alegrai-vos. É difícil alegrar-se. Na verdade, é impossível para esse mundo alegrar-se em meio às provações, em meio ao sofrimento, em meio ao fogo que queima, em meio à raiz que é arrancada. É difícil, mas a ordem natural que é dada para a nova criatura é: alegrai-vos, porque essa dor é a dor da morte da carne, enquanto Cristo vive mais e mais em você. A grande pergunta, irmãos, a grande pergunta que você deve responder a si mesmo: esse é o seu anseio? Você anseia por isso? Por morrer mais para si mesmo, por ter a sua carne mortificada e então receber mais de Cristo? Este é o seu anseio, porque isso vai mudar tudo em relação às batalhas. Este é o seu anseio? Ou quando as raízes começam a ser quebradas, você chora e se debate porque não quer sair dali. Ali está bom, ali está confortável, eu gosto desse solo podre e sem nutrientes. Qual é o seu anseio? Será que quando as raízes estão sendo quebradas, você chora? Você se debate porque você não quer perder o que está perdendo ali? Você não quer perder o que está perdendo do mundo quando você está sendo arrancado, desarraigado dele? Será? Você tem coragem de dizer, você tem coragem de orar ao Senhor de maneira muito sincera, clamando a Ele, dizendo a Ele: Senhor, eu quero mais de Ti, não importam as batalhas que eu tenha que enfrentar, eu quero mais de Ti. Não importa o fogo que virá em meio à provação, não importam as raízes que serão quebradas e aquilo que eu perderei desse mundo, não importa, porque eu quero mais de Ti. Você tem ousadia, coragem para fazer uma oração desse tipo diante do Senhor? Ou você tem medo desse fogo purificador? Ou você tem medo do que você pode perder em meio às batalhas? Ou você tem medo das raízes quebrando, as raízes que te fincam ainda neste mundo, nos anseios por esse mundo? O que precisa ser queimado nesse fogo, irmãos? O que precisa ser queimado? O que você tem guardado, protegido, escondido, para que não seja tocado pelo fogo purificador do Senhor, o fogo da provação? O que outros não veem, mas que está tão entranhado em você, que somente o fogo da provação pode separar e pode expurgar da sua vida. O quê? Você tem coragem de pedir ao Senhor que envie, que te permita passar por batalhas e provações, para que este fogo te purifique, que este fogo te refine para o Senhor, para que você experimente mais dele? Você tem coragem de pedir isso ao Senhor? As batalhas estarão sempre presentes até o tempo do fim,
para o povo de Deus. E elas possuem um propósito nas mãos do Senhor. Não são à toa. Não são à toa. Nós veremos mais sobre isso no próximo domingo, com a graça do Senhor. Mas o nosso segundo ponto aqui nos ensina que as batalhas de outro reino estão debaixo do controle de Deus. É por isso que o seu propósito está sendo cumprido. Porque as batalhas estão debaixo do controle de Deus. Ele é o Senhor da história. Como eu falei, irmãos, quando nós revisitamos aqui o versículo 14 do capítulo 10 de Daniel, a visão foi dada a Daniel para que o povo não fosse pego de surpresa, em meio a tudo aquilo que aconteceria, a tantas batalhas, a tantos reis que se levantariam, para que o povo não fosse pego despreparado, desprevenido. E um dos pontos mais impressionantes desse capítulo 11 é o nível de precisão desse grande número de previsões que foram dadas e que se cumpriram posteriormente na história. São muitas previsões, como os irmãos leram aqui, e de maneira muito precisa, cada uma delas se cumpriu ao longo de décadas e séculos que passaram. O nível de precisão é tão alto que alguns estudiosos têm argumentado que a única explicação possível é que esse capítulo, que esse livro tenha sido escrito após esses eventos que ele diz que está antecipando. Essa, para eles, é a única explicação possível. Obviamente, esses teólogos, que são liberais, que não são ortodoxos, que não estão comprometidos com a verdade, eles não conseguiram obter qualquer indício concreto de que isso é verdade, né, de que eles estão corretos. Não conseguiram. Por outro lado, todas as análises que foram realizadas, sejam históricas, linguísticas, sejam análises arqueológicas, elas atestam para esse livro sendo escrito por Daniel cerca de 6 séculos antes de Cristo. O que faz todo sentido em relação ao poder profético desses versículos. Nós vamos agora, irmãos, percorrer um pouquinho do conteúdo desse capítulo 11, daquilo que os irmãos leram aqui, nós lemos juntos aqui na liturgia. Então, não faria sentido, seria muito improdutivo para nós, nesse formato de pregação, nós esmiuçarmos todos os detalhes históricos que cumprem essa profecia. Não faria sentido, mas nós iremos agora percorrer alguns destes para que os irmãos possam perceber o nível de precisão aqui dessas profecias, mas, sobretudo, para que nós possamos chegar em 2 aplicações que fecharão esse sermão. Então, versículo 2, por exemplo. No versículo 2 nós encontramos o seguinte: agora eu te declararei a verdade. Versículo 2 do capítulo 11. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. O quarto rei persa que se levantou após esse período que Daniel recebeu essa visão, foi o rei Xerxes I, este que tinha uma enorme riqueza e que custeou grandes e extensos exércitos por meio dessas riquezas. Ele atacou a Grécia com um exército enorme, mas foi humilhado e derrotado. Humilhado porque todos os seus exércitos não foram capazes de vencer a Grécia com muito menos homens, muito menos exércitos. E ele perdeu a batalha de Salamina em 480 a.C. Continuando, versículo 3 e 4. Depois se levantará um rei poderoso, e aqui poderoso é rei guerreiro, um rei que vai para a batalha, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Alexandre o Grande é o rei poderoso, é o rei guerreiro, que é profetizado aqui nesses versículos. E ele, no seu auge, nós já até vimos isso no capítulo 8 de Daniel, no seu auge, ele ficou adoentado e morreu com pouco mais de 30 anos. E o seu reino foi repartido para os 4 ventos, para os seus 4 principais generais, não para seus filhos, não para a sua posteridade. Porque assim que ele morreu, um dos seus generais assassinou toda a sua família, todos os seus filhos.
para que estes não viessem a receber o reino. E então o reino foi quebrado, foi dividido em 4 partes. Nenhum dos seus parentes recebeu o seu reino. Versículo 5. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Dentre esses generais de Alexandre, Ptolomeu governou o Egito. E sempre é o rei do sul. E de uma maneira geral, irmãos, com exceção dos últimos versículos do capítulo 11, sempre que nós falarmos de reino do sul, de rei do sul, nós estamos falando dessa dinastia ptolomaica aí, que dominou o Egito e a região. Então, é importante falar isso, porque quando nós iremos ver muito esse combate entre rei do sul e rei do norte. Rei do sul vem dessa dinastia dos Ptolomeus aqui, que dominou o Egito. E este apadrinhou um príncipe chamado Seleuco, que tornou-se um militar poderoso, e que depois tornou-se seu general e invadiu a Babilônia em nome de Ptolomeu para tomar toda a região da Síria e expandir o reino de Ptolomeu, só que logo em seguida passou a perna em Ptolomeu e ficou com um império chamado Império do Norte para ele. Então, o Império do Norte, que sempre é falado aqui, o Reino do Norte, vem dessa dinastia Seleucida, do Seleuco, né? Então, esses vão sempre entrar em conflito aqui, por mais de 200 anos, mantiveram conflitos e guerras. E quem é que estava exatamente no meio dos dois? Israel, o povo de Deus. Exatamente no meio. Ora de um lado, ora sendo influenciado por outro. Sempre passando por grandes problemas. Versículo 13. Porque o rei do norte tornará, e porá em campo multidão maior do que a primeira. Aqui nós já avançamos um monte, né, de um período de supremacia do Egito, do rei do sul, e agora o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Aqui, irmãos, está narrando, está antecipando, profetizando sobre Antíoco o Grande. Não é aquele famoso Antíoco Epifânio, não, mas Antíoco o Grande, que após a morte de Ptolomeu IV e a coroação do filho de Ptolomeu, que tinha 4 anos, ele partiu para o Egito para tentar tomar aquela região. Mas olha o que aconteceu. Ele não conseguiu. Não conseguiu. Versículo 14 e 15. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão. Está falando de um grupo do povo de Deus que achou que aqui seria a oportunidade de voltar a crescer como nação, e então se aliou com o rei do norte para tomar ali, para batalhar contra o rei do sul. Só que não era propósito deles fazer isso. Não era para eles fazerem isso. E eles não conseguiram. Mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Estes, nesse período, falharam, mas logo em seguida, os egípcios, os Ptolomeus, o rei do sul, eles foram derrotados. Versículo 16 e 17, estamos já finalizando nosso voo aqui por esses versículos. Versículo 16 e 17. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Antíoco o Grande, ele parecia invencível, estava dominando tudo. E ele, tentando dominar o que ainda restava do reino do sul, ele tomou uma atitude política e entregou sua filha, Cleópatra. Alguns dizem que é aquela mesma Cleópatra famosa do Egito, mas outros dizem que não. E ele entregou essa sua filha em casamento para fechar um acordo de paz. Só que a ideia dele é que a filha fosse ali uma intrusa, né? uma espiã. Mas a história diz que ela amou mais o seu marido do que o seu pai. E então o plano não funcionou. É o que a profecia está antecipando aqui. Isso não vingará, nem será para a sua vantagem. Versículo 20, o último desse trecho. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator, aqui é um coletor de impostos, pela terra mais gloriosa, a terra gloriosa que é Jerusalém, pela terra mais gloriosa do seu reino. Em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha.
o sucessor de Antíoco o Grande, Seleuco Filopator, ele enviou um emissário, um coletor de impostos, para confiscar os tesouros de Jerusalém. A terra mais gloriosa aqui. Né? Só que Seleuco desapareceu em seguida. E a história diz que ele foi muito provavelmente envenenado por esse coletor que ele enviou. Ou seja, ele foi morto, ele foi destruído sem ira nem batalha, nas surdinas. Acredita-se que foi Antíoco Epifânio IV, aquele homem vil, que é citado logo em seguida, que já tramou e conseguiu derrubar ali Seleuco para então tomar o lugar dele. Ok, irmãos, a grande pergunta para nós aqui é, por que é importante frisar isso? Por quê? Porque precisamos perceber o quanto cada uma dessas profecias se cumpriu de maneira tão precisa ao longo da história. Por que precisamos perceber isso? Porque aqui nós temos uma grande sequência de reis que por séculos e séculos entraram e saíram da história. E no meio de tudo isso, tem uma bolinha em uma partida de ping-pong sendo jogada de um lado para o outro, que é o povo de Deus. O povo de Deus estava ali no meio, recebendo pancada de todos os lados. E isso não se restringe ao que foi registrado no capítulo 11, irmãos. Quando o Império Romano se levantou, logo em seguida, o próximo grande império, logo aconteceu a mesma coisa com os judeus e posteriormente com os cristãos. Quando a Alemanha nazista se levantou, também foi semelhante. Só não deu tempo de aplicar com tanta força aquilo que foi aplicado aos judeus, aos cristãos, mas esse era o plano. As biografias daqueles que eram o braço direito e os demais braços aí do Hitler indicam isso, o problema cristão que seria resolvido. Aconteceria a mesma coisa. Assim tem sido nos dias de hoje. Governos mundiais que têm se levantado para perseguir, seja declaradamente a igreja do Senhor, ou ainda, pouco a pouco, tentam empurrar ideologias que são mais mortais que balas e granadas, para tentar destruir o povo de Deus, a igreja do Senhor. Mas a visão que foi dada a Daniel aqui é para que o povo de Deus, em qualquer época que seja, perceba que até que chegue o tempo do fim, ele não pode ser pego desprevenido. Ele não pode ser pego desatento, de surpresa. Deus, ele é o Senhor da história. Ele a decretou. As batalhas de outro reino estão debaixo do controle de Deus. Por isso, povo de Deus, seja forte e persevere em meio a essas batalhas. Essa é a mensagem de Daniel que ultrapassa os tempos. E aqui nós chegamos na primeira aplicação. Eu disse que são duas aplicações que eu gostaria de fazer para finalizarmos esse sermão de hoje. A primeira aplicação: os reinos deste mundo, bem como as batalhas que nós enfrentamos nele, geralmente parecem esmagadores, irmãos. As batalhas geralmente parecem esmagadoras, por conta do poder e do alcance dos reinos desse mundo e das dificuldades e batalhas que encontramos nesse mundo. Quem de nós não teme aquilo que pode ser feito com uma caneta em nossa nação nos dias de hoje? Quem não teme? Mas no final da história, e apesar de todo o poder e de todo o alcance, os reinos desse mundo não podem jamais atrapalhar, nem muito menos impedir, destruir a obra de Deus. Jamais. Eles são meramente instrumentos nas mãos de um Deus soberano que é capaz de declarar o fim desde o início, porque somente Ele é quem realmente controla a história. Não são os reinos desse mundo. É o Deus Todo-Poderoso que decretou todas as coisas. E essa verdade é importantíssima para cada um de nós, irmãos. Porque em algum nível, nós sempre experimentamos batalhas que parecem muito maiores do que nós. E completamente fora do controle, do nosso controle. Por exemplo, uma decisão política tomada por pessoas que você nunca viu, pessoas que não deveriam, de acordo com a nossa Constituição, tomar esse tipo de decisão, e que pode impactar diretamente a sua liberdade, a sua visão sobre família, a criação dos seus filhos, ou então a nossa saúde ou de um ente querido que está sendo ameaçada por uma doença que nós não temos controle.
contra a qual nós não temos capacidade de lutar. Nós precisamos perceber, irmãos, lembrar que nós somos pequeninos em meio a batalhas que são gigantes. Somos pequeninos, isso é verdade. E em meio a essas batalhas, tantas vezes nós somos tomados por medo e até por desespero. Mas nesses momentos nós precisamos lembrar firmemente de que tudo que está acontecendo ao nosso redor, desde o maior ao mais insignificante evento, tudo, não somente é conhecido de antemão pelo nosso Deus, que decretou todas as coisas, mas está debaixo do seu controle soberano. Porque Ele é o Senhor da história. Mesmo aquilo que nós experimentamos com gosto amargo, mesmo a doença e até a morte cumprirão o santo propósito do Senhor. E isso o povo de Deus não pode esquecer em meio às batalhas. O propósito do Senhor será cumprido. É Ele quem controla a história. A segunda aplicação que nós obtemos aqui desse capítulo 11 de Daniel é que à medida em que os anos passavam, irmãos, percebam isso aqui, todas essas previsões não foram cumpridas em um período de poucos anos, não, foram cerca de 300, 400 anos. À medida em que os anos foram passando e a história do povo de Deus avançava, história essa que nós sabemos que foi sempre marcada por conflitos e por sofrimento, mais e mais os acontecimentos históricos confirmavam as profecias que foram escritas no livro de Daniel. Cada geração do povo de Deus que tinha o livro de Daniel em suas mãos pôde ver, pôde atestar que cada uma daquelas profecias foram sendo cumpridas. A visão era mais e mais confirmada como sendo verdadeira e precisa. Era cada vez mais óbvio que o povo de Deus podia confiar totalmente nessas profecias e naquilo que o livro de Daniel ensinava e exortava o povo de Deus, apesar de tudo que acontecia ao redor. E este foi um maravilhoso encorajamento para o povo de Deus, irmãos. Povo que atravessava tempos difíceis, povo que passava por lutas. Em cada profecia que foi cumprida, o povo de Deus foi lembrado pelas páginas de Daniel qual era o resultado final. O que é que aconteceria no final de todas as coisas. E da mesma forma, o povo de Deus hoje pode confiar naquilo que está escrito nas Escrituras. Em tudo aquilo que está nas Escrituras. A palavra de Deus é a verdade, irmãos. É a única verdade. É infalível. É inerrante. Você pode confiar na palavra de Deus. Você deve confiar na palavra de Deus. E em toda a palavra de Deus. Então observe, não é este mundo que possui a verdade sobre como nós devemos enfrentar as batalhas que nós passamos. Não é este mundo que contém essa verdade. Não. Essa verdade está na palavra de Deus. Não é este mundo que possui a verdade sobre como lidar com a escassez, com a doença, com a morte, com as dificuldades. Não é esse mundo que possui a verdade sobre como devemos passar por tais coisas. Não é este mundo que possui a verdade sobre como devemos criar nossos filhos, sobre o que é o casamento, sobre qual é o papel do homem e da mulher. Não é este mundo que possui essa verdade. É a palavra de Deus. Por isso, aprenda da palavra de Deus, viva a palavra de Deus e lute por meio dela. Não permita, irmãos, não permita que os supostos intelectuais deste mundo argumentem ou escarneçam da verdade, principalmente diante daqueles que são mais fracos, como as crianças e os recém-convertidos, aqueles que chegaram há pouco tempo na fé. Não permitam. A igreja do Senhor, a igreja contemporânea, tem se acovardado muito em relação a isso, por timidez, por medo. Geralmente, a reação mais comum diante de argumentações e escárnios é calar-se e simplesmente sair dali. E eu não estou dizendo que você deve lutar e bater boca, né, seja em rede social, que é o pior de tudo, ou mesmo diante de alguém, não. Mas você precisa
argumentar com a palavra de Deus, dar o motivo da sua fé para aqueles que estão, de alguma forma ali, tentando escarnecer da verdade. Mas, sobretudo, irmãos, confie nas promessas que nos foram dadas. Confie. Porque da mesma forma que cada detalhe que nós encontramos aqui no capítulo 11 foi cumprido, nenhuma só vírgula daquilo que nós aguardamos por meio da palavra do Senhor deixará de ser cumprida. Nenhuma só vírgula. Confie na esperança que nos foi dada para que nós aguardássemos. Confie, pois ela se cumprirá. Um dia você também verá o Cristo glorificado, aquele que venceu, aquele que é a expressão da vitória do povo de Deus. Um dia você verá a plenitude da nossa vitória. A nossa esperança não tarda, irmãos. A nossa esperança virá. Nós podemos guardar isso conosco. Nós podemos viver a partir disso, porque o nosso Senhor virá. A sua boa obra será completada. Não há reino nesse mundo, não há batalha que enfrentemos que possa nos separar do nosso Senhor, que possa impedir ou atrasar, por menor que for o espaço de tempo, o plano que Ele preparou para que Ele fosse glorificado, para que a sua igreja, o seu povo, fosse resgatado e vivesse eternamente com Ele. Então, não, de forma nenhuma, deixe de confiar naquilo que a santa palavra de Deus nos traz, porque ela será cumprida. Vamos orar. Senhor amado, santo Deus, ó Senhor, nós travamos sim batalhas nesse mundo. Batalhas que muitas vezes não são discernidas como deveriam ser, mas que são batalhas de outro reino, porque nós somos habitantes de outro reino, Senhor. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de compreensão, o quão somos tardios, e nos conduz para que vivamos de acordo com quem nós somos no Senhor, para que estejamos preparados e não sejamos surpreendidos, Senhor, por essas batalhas, pela aflição, pelos sofrimentos que nós encontramos em meio a essas batalhas, mas que possamos enxergar o propósito do Senhor que é bom, que controla todas as coisas e que faz todas as coisas para o bem da igreja do Senhor. Não permita que percamos de vista esse propósito, Senhor, mas nos conduz como filhos do Senhor, como aqueles que confiam na Tua santa palavra, que esperam na Tua palavra e vivem pela Tua palavra, apesar das afrontas, apesar das dificuldades e batalhas que travamos. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Nos fortalece em meio a tudo que passamos, para que vivamos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.